que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava com seu ensinamento de amor e fé. Com saliva e lodos curava os cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida. Como ainda com saliva e luz curavam cegos junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida. Como ainda Boa noite mais uma vez, que chegou muita gente enquanto estávamos ouvindo essa música. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Vou pedir a vocês que sempre verifiquem os seus microfones para ver se estão ligados, né, para não interferência, porque todas as vezes que um microfone está ligado, qualquer barulho que chegue perto desse microfone, a imagem da pessoa aparece ou a imagem fica preta. Eu vou pedir a vocês que tenham esse cuidado, tá? Porque nem sempre eu consigo ver. Agradeço. Hoje o nosso estudo seria feito pela Leila, mas ela teve um probleminha, não pôde se preparar o suficiente, conversou com a Jane, e aí pediu para a Jane pediu para a Regina fazer. Não é isso, Regina? Tudo certinho? A Regina vai fazer a leitura e o comentário da página Orar e Perdoar, do Ideal Espírita. Vou colocar aqui. E, em seguida, a Marlúcia vai fazer a leitura do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o capítulo 12, o item 11, o segundo parágrafo. A Marília leu o primeiro parágrafo ontem, foi sobre o duelo, e a Marlúcia vai dar continuidade. Então, Regina, minha amiga, passo a palavra para você. Bem-vinda, obrigada. Ok. Nada.
Quando eu fui ler, né, o Orar e Perdoar, eu lembrei muito da Inês, que nós estávamos no mesmo grupo, falando sobre oração, e porque nós estávamos dizendo que a gente ora, mas a gente não gosta, assim, não se sente assim, ainda muito à vontade, né, de orar em público. Eu falo, eu converso, mas na hora de falar, igual eu estou agora falando, eu não me sinto ainda assim solta, né? Então, esses trabalho em grupo tem sido muito bom para mim. Vamos lá. Orar e perdoar pelo Espírito de Emmanuel. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, capítulo 25, versículo. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, poderemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados não se conciliam com o clima favorável à segurança de espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude, e a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excelsos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza do que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Aí eu fui lá primeiro para ver o que significa a oração, né? Permite o estabelecimento de uma relação pessoal com Deus, né? Falar é uma conversa. E perdoar é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com a capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Bem, quando eu comecei a ler aqui esse texto, né, a gente não pode, não deve fazer uma oração com amargura, com ressentimento de alguém dentro da gente, né? Então, para essa oração ela surtir efeito, ela tem que ser feita com a alma, com o coração, com o amor. Se você tiver raiva, se você tiver algum sentimento negativo com outra pessoa, como que você vai pedir alguma coisa a Deus para você? Se você... E a oração também... Peraí, deixa eu ver... Aqui está falando assim, que a gente não pode iludir a Deus, sabe? A gente pode enganar muita gente, as pessoas, né? Mas quando a gente chega, vai falar com Deus, Deus já sabe, já conhece o nosso coração, nossos sentimentos que tem na nossa mente. Então, e a oração, ela exterioriza a nossa emoção. Às vezes a gente vai fazer uma oração, o que acontece? Tem gente que antigamente, né, falava aquelas palavras bonitas e orava alto, e a oração não passava do teto. Mas quando a gente ora com a alma, com o nosso coração, sabe, atinge a muitas pessoas, porque você está
falando com sinceridade. Deixa eu ver mais. É isso. Eu acho que a gente tem que, primeiro, a gente fazer essa reforma íntima conosco, né? E tentar crescer espiritualmente, cada dia um pouquinho mais, para que a gente possa pedir pelo outro. A gente tem que primeiro a gente tem que ver a gente tem que limpar a gente, nosso coração, nossa mente, para que a gente possa falar com Deus com toda sinceridade, com toda a fé e com todo amor. Então, é isso. Muito bom, minha amiga. Você estava falando da prece, eu estava lembrando, né? Você falou da dificuldade, né, que algumas pessoas têm, às vezes porque tem vergonha, se sentem, tem timidez para falar em público, para falar para as outras pessoas. A prece é uma conversa, né, com Deus. A prece sincera com o coração, não precisa de muitas palavras, não precisa de palavras bonitas. Aí eu lembrei daqueles meninos do Amigos da Luz, né? Eles fazem com humor as preces, conversando com Deus. Poxa, não sei o quê, dá uma oportunidade aí para mim, não sei o quê. A gente ri, né? Mas, de certa maneira, a gente deve conversar com Jesus, deve conversar com Deus, não ficar querendo, né? Buscando, porque às vezes as palavras bonitas não atingem, né, o objetivo que a gente tem com a prece, às vezes só com um pensamento, com uma simples prece. Você falou tudo, eu acho que é exatamente isso. Obrigada, minha amiga. A gente vai abrir agora para os comentários. Vou pedir aos colegas que têm participado nas salas, que têm, como a Regina falou, se preparado um pouquinho, gostando de conversar ali, que possam participar um pouco mais agora dos comentários, tá bom? O Roberto já pediu a palavra aqui, depois o Evaldo. Eu espero que outras pessoas participem. Vamos lá. Roberto? Esse texto aí que a Regina comentou aí com muita espontaneidade e muito bem, ele me lembra, né, aquele trecho do Evangelho que fala: se você quiser fazer alguma dádiva a Deus, alguma oferenda a Deus, e tiver contenda com alguém, você primeiro deixa no altar essa sua dádiva, vai se reconciliar com a pessoa e depois você volta para fazer a sua oferenda, a sua dádiva a Deus. Então, nós sabemos que tem também um grupo até de espiritualistas que falam: para que nós precisamos orar se Deus sabe tudo que a gente precisa? Porque a oração é um exercício de elevação das nossas vibrações, dos nossos sentimentos, temos que fazer nesse momento a gente faz uma reflexão. Então isso é necessário para nós. Por isso que a Regina falou: quando a pessoa ora com o coração com sentimentos ruins no coração, ou sentimentos egoístas, seja lá o que for, ela não passa do teto. Então nós precisamos orar, porque a oração é esse exercício. Nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades através da oração. É isso aqui. Perfeito. Muito obrigada, Roberto. Evaldo? Já tem mais uma mãozinha, que bom. Evaldo? Realmente, a Regina sintetizou com muita presteza o texto de Emmanuel. Eu costumo dizer que cada texto de Emmanuel dá para fazer uma palestra, ou melhor, um seminário, porque ele é rico, muito rico de conteúdo. E como o objetivo de Emmanuel é a nossa evangelização, o Roberto falou desse trecho, né, que Jesus nos orienta, mas também tem outro, quando o discípulo pergunta a Jesus aonde que a gente deve orar a Deus, se no templo, na sinagoga ou nos campos. E Jesus pede que nos recolhemos ao silêncio do nosso quarto. Ou seja, aonde nós somos nós mesmos, sem fantasia, sem ostentação, sem querer dar uma, sabe, Regina, de palavras bonitas, mas colocar o sentimento. Então, é esse o objetivo que nós devemos buscar na oração, é a nossa realidade com a nossa sinceridade. E, claro, com as nossas fraquezas, porque ainda não temos fortalezas.
mas a prece é endereçada a um contato íntimo entre a criatura e o Criador. Isso aí. Muito bom, meu amigo. Obrigada pelo teu comentário. Excelente. Ana? Oi, boa noite. Boa noite. Aqui a Regina falou aí, todos falaram, né? Então, hoje eu passei por uma situaçãozinha que tive uma raiva, assim, um pensamento ruim sobre outra pessoa. E no mesmo instante, eu já estava me conversando com Deus, pedindo a Ele perdão por aquele pensamento. Eu não quero isso, não. Eu quero que fique tudo bem, que viva em paz, que seja feliz. Não, não é esse sentimento. Eu sozinha. Meu filho saiu, eu estou sozinha. Então, eu fiquei discutindo comigo mesmo sobre isso, sobre esse pensamento que eu tive. Mas foi assim, um segundo, e no mesmo instante, eu já conversei com Deus, pedi perdão a Ele, me perdoa por esse pensamento, eu não quero isso, não é isso que eu quero pensar. Eu fiquei conversando com Ele hoje. Bom, Ana. Aqui foi que a Regina estava falando aí, Roberto também. Isso é com a gente o tempo É todo, né? E que bom que a gente já consegue fazer esse exercício de reconhecer na hora e não alimentar, não é isso? Esse sentimento, muito bom. Isso, Obrigada. não deixar criar ninho, a gente não pode. Acaba ali, muda. Mário? Rapidinho, olha só, a Ana, na verdade, fez uma prece, ela não estava falando com ela sozinha, não. Quando ela falou, eu não quero mais sentir isso, meu Deus, me tira. Olha só, era uma prece. Essa é a prece que Deus quer ouvir, a prece sincera, onde o seu sentimento é compatível e coerente com o que você está falando com ele. Não está tentando enganá-lo, nem tentando enganar a si mesmo. Isso aí, Mário. Obrigada. Obrigada, gente. Vou passar de volta, então, a palavra para a Regina, para que ela possa fazer nossa oração inicial, nossa prece. Vamos lá, Regina. Tá bom. Senhor nosso Deus, obrigada, Senhor, por nós estarmos fazendo esse culto no lar. É o nosso alimento que nós, à noite, nós estamos toda noite nos alimentando com essa comida espiritual. Obrigado aos nossos amigos espirituais que também vêm aqui para assistir esse culto, para aprender juntamente conosco. Obrigado também o mentor do culto no lar, que está permitindo e intuindo a Jane em todos os temas para que seja lido e que tanto tem nos ajudado. Agora, continue, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade, né, Regina? Que maravilha. Obrigada, minha amiga. Então, eu vou passar a palavra para a Marlúcia, para ela ler o Evangelho e fazer seus comentários. Tá, Marlúcia? Tá. Boa noite a todos. Boa noite, amiga. Se por acaso ficar ruim, então você me avisa, Tá tá? bom. Para eu desligar a câmera. Nós hoje vamos dar continuidade ao 11, o item 11, do duelo, que a Marília ontem tinha vindo iniciar. É o segundo parágrafo. O homicídio cometido por duelo é crime. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de seus semelhantes. É crime aos olhos de Deus, que traçou a vossa linha de conduta. Neste caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados de acordo com que vós mesmos tiverdes perdoado. Pelo perdão, aproximai-vos da divindade, porquanto a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir do vosso globo para sempre a animosidade, a discórdia, a guerra. Então a palavra duelo só existirá na vossa língua como uma amiga e vaga lembrança de um passado, que não existe mais. Os homens não conhecerão outro antagonismo entre eles, que a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1861.
Considerando o significado da palavra duelo, ela por si só já expressa-se um sentimento de animosidade, contrária à lei do amor. Quando falamos em duelo, parece-se uma prática lá da Idade Média, do passado, né? Como uma forma de desagravo à honra, onde dois nobres, né, se duelavam muitas vezes por motivos banais, seguindo todo um protocolo, como a Marília colocou ontem, né, em praça pública, com testemunhas. Mas, na verdade, né, se a gente se reportar para os dias atuais, a gente observar mais, veremos que o duelo ainda se faz presente entre os homens da sociedade contemporânea. Não estamos travando assim duelos, né? Muitas vezes com armas de fogo, espada ou armas brancas, mas utilizamos outras armas. Os duelistas, eles passaram para uma outra faixa. Ao invés de armas que tiravam a vida física, usam as armas da língua e da escrita, que muitas vezes ferem mais e muito mais pessoas. É só nós irmos às redes sociais que nós vamos ver, né, as pessoas se duelando. A gente observou muito nesses últimos tempos, né, ainda nos dias atuais, esse radicalismo político das pessoas, qualquer forma de preconceito. Se porventura nós tivermos oportunidade de irmos a um estádio de futebol, nós vamos ver que ainda existe, né, rivalidade entre as torcidas. Enfim, a gente se observar, a gente vai ver que ainda existe realmente essa prática de duelo nos dias atuais, infelizmente. Então, o que ocorre nos dias atuais é que nos colocamos na posição ou de agressor ou de agredido. Muitas vezes por razões emocionais, quer dizer, o ego ferido, né? O ego está ferido e aquilo vai criando uma certa turbulência. Mas quando não valorizamos os insultos e perdoamos, compreendemos mais o nosso companheiro, auxiliamos mais ao invés de prejudicar, nós iremos vencendo, né, esse desejo de duelar. Então, o meu desejo de justiceiro, ele deve ser, né, aos poucos, substituído por pensamentos e desejos construtivos, sentimentos mais elevados, sentimentos mais nobres, como disse o Roberto no estudo anterior, né? Que a gente vai conseguindo eliminar paulatinamente, aos poucos, esse lixo emocional que existe dentro de nós, né? Que lixo seria esse? A cólera, as mágoas, os ressentimentos, porque que nos levam a esse sentimento de vingança. À medida que a gente vai nutrindo esses sentimentos, vai despertando esses desejos de se vingar e, consequentemente, de duelar, né? Então, o que ocorre na maioria das pessoas é que elas ainda se encontram num estágio, muitas vezes, de não aceitação de si mesma. E qualquer contrariedade leva a uma reação violenta, né? Seria uma espécie de impulso de defesa, né? É como se fosse uma caixinha de pólvora. À medida que se aproxima um fósforo, a pessoa já automaticamente revida. Então, na medida em que o homem ele vai depositando mais fé na vida futura, a tendência é o duelo se extinguindo, né, e acabando. Pois a gente vai se despojando desse homem velho, que é o objetivo da reforma íntima, como citou a Jaqueline ontem, e vamos assumindo um homem novo. E se acreditamos nessa vida futura e considerar a vida presente apenas um caminho, né, uma viagem que tem um destino certo, não se importando com as adversidades do caminho, né, pois, do contrário, estaríamos recusando as provas da vida. E estaríamos cometendo um crime aos olhos de Deus. Então, porque Deus, o que ele faz? Ele determina, né, essa linha de conduta na nossa vida. Pois nós estaríamos, né, sendo juízes. E esse julgamento, ele cabe unicamente ao Pai.
A nós, o que cabe é perdoarmos, é termos indulgência, caridade, compreensão e auxílio ao próximo, para que reparemos nossos erros e sigamos no bem. Graças ao nosso entendimento, nosso amadurecimento, como colocou a Ana também no estudo passado, né? O Evangelho, ele já não foi, né, apresentado à maioria de nós. Então, nós já temos esse amadurecimento, esse entendimento e aprimoramento. Com esses recursos, nós vamos modificando nossos conceitos, substituindo valores que, se lá atrás a força era o valor da honra, nós vamos substituindo, né, essa força pela paz, pelo amor, pelo trabalho no bem. Na questão, acho que é a questão 759 do Livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte: quando os homens forem melhor moralmente, perceberão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou fazendo matar que se repara uma falta. Aí Kardec se coloca dizendo o seguinte, que a mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra ou em perdoar quando se tem razão. E, em todos os casos, em não se dar importância aos insultos, que não podem atingi-los. Então, o Evangelho, nesse segundo parágrafo, ele nos convida a seguinte reflexão. Ele diz o seguinte: enquanto uma gota de sangue humano existir no globo pelas mãos do homem, ainda estaremos distantes desse reino de Deus. Se acreditamos que estamos no mundo de provas e expiações, que possamos aproveitar essas oportunidades para fazermos o melhor, duelando apenas para o bem, para que ele prevaleça. E se inspirando nos bons exemplos, que temos tantos, né? Madre Teresa, Chico, Gandhi, tantos mestres com bons exemplos para que possamos seguir. E que sejamos sempre gratas às oportunidades que nos chegam, sejam elas pela dor, sejam elas pelo amor. E que para a gente fique assim bem claro, né? Que o duelo, ele só existe a partir do momento em que eu nutro esse lixo emocional, eu nutro esses sentimentos negativos dentro de mim. Esses sentimentos, eles geram esse desejo de vingança. E a vingança nada mais é a valorização que nós damos aos insultos. Se a gente não valorizar, com certeza vamos conseguir construir um futuro melhor. Com certeza vamos conseguir atingir essa reforma íntima. Como a Ana também colocou no estudo anterior, né? Muitas vezes a gente acha que são pequenas vinganças, mas a gente não imagina que essas pequenas vinganças, quando chegar ao outro, elas tomam assim, uma proporção que aos olhos de Deus passa a ser um crime. Eu acho que é isso, gente. Abra espaço para os amigos aí complementarem. Muito bom, Marlúcia. Que a gente possa, como você falou inicialmente, se desarmar, né? Se desarmar. Parece que as pessoas estão sempre na defesa, né? Você, às vezes, vai fazer um comentário, vai falar, a pessoa já está assim, já te olha assim, né? Porque sempre armado, está sempre achando que está sendo cutucado, né, pelo outro, e aí é complicado. Muito obrigada. A gente vai passar, então, agora para os comentários. Eu peço mais uma vez para os colegas participarem. Boa, Norma, Jorge, participem mais. Fernando já levantou a mão aqui, é sempre o primeiro. Vamos lá, Fernando. Para mim não precisa mandar, né? Porque eu ainda estou no ritmo do estudo de hoje. O que a Marlúcia colocou é muito legal, né? A questão histórica do duelo é que muitas vezes surgiu entre os nobres, porque às vezes se reunia tropas de ambos os lados e às vezes selecionava um de cada lado com a presença de todos. Então não tinha a matança da guerra lá na sua origem, né? Então a ideia às vezes era diminuir o número de mortes, porque a guerra sempre foi uma coisa cara. Todo mundo sabe que ela é cara, mas não chega num ponto que não tem jeito. Então, assim, a evolução dos guerreiros, tem um livro chamado Eustáquio, 15 séculos da evolução de um espírito, em que ele tem sucessivas existências fracassadas e é colocado
entre os índios brasileiros, por volta do ano 1000, 1200, e depois ele reencarna como mulher na Itália, lá no sul, muito pobre, 2 encarnações para amenizar o orgulho. E aí depois ele reconquista o direito de voltar para a Europa, e a última existência dele foi no Rio de Janeiro, como uma família rica, e ele foi um dos fundadores da Cruz Vermelha. Ele, como médico, abriu mão de todas as riquezas e foi um dos fundadores da Cruz Vermelha na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente precisa realmente olhar essa panorâmica evolutiva sob a ótica da reencarnação e se esforçar, né? Porque realmente, enquanto foi como ela falou, enquanto tiver uma gota de sangue caindo, mão do homem matando o homem, não tem o reino de Deus. Ótimo. Obrigada, Fernando. Vamos aqui, temos 3 pessoas hoje. Fico muito feliz quando tem mais gente. Jorge, pode falar, amigo. Bem-vindo. Boa noite, me ouvindo bem? Tudo bom. Oi, Pode falar. me ouvindo bem, né? Sim. Tá bom, rapidinho. No estudo de ontem, me veio uma intuição e hoje, com a Marlúcia falando, acho que fechou o raciocínio da questão do duelo de palavras, né? E as consequências disso eu lembrei de um pedaço do Paulo Estevão, em que há um duelo realmente lá entre o Saulo, ainda Saulo de Tarso, e o Estevão. O Estevão já iluminado, já com Jesus no coração, falando de paz, e o Saulo, né? Saulo de Tarso nos dogmas e naquela certeza irracional dele, perdendo esse duelo verbal, porque Estevão estava tranquilo, em paz de seu coração, e quanto mais Estevão falava, mais Saulo ficava irritado. A consequência disso a gente já sabe qual foi, né? O apedrejamento de Estevão, né? Estevão tranquilo, morrendo, desencarnando tranquilo, né? Até sendo aí o guia de Saulo, né? Do Paulo, o novo homem, e Saulo perturbado, né? Aquele ato só levou ele a perturbação, até o momento que ele teve com Jesus e mudou. Então, quantas vezes a gente não é Saulo de Tarso na vida, né? Irritado aí, querendo que a nossa palavra prevaleça, né? Acima de qualquer coisa. Era isso. Perfeito. Excelente comentário, excelente contribuição, Jorge. Muito obrigada. Norma, querida. Oi, boa noite. Boa noite. Trazendo para os nossos dias, né? Porque eu penso que nosso momento é agora, né? Existe um duelo saudável que a gente dificilmente pratica, que é o que a Ana fez contra nossas próprias imperfeições. Porque se nós duelássemos realmente com isso, a gente resolveria o resto. Porque aí eu não ia ser agressiva com ninguém, eu não ia ser arrogante com ninguém. Então esse duelo é saudável. Mas é importante a gente também pensar assim, né? Que eu acho que é uma coisa que fortalece isso na gente. Quem eu era, quem eu sou e quem eu quero ser. Eu acho que são as 3 perguntas que eu sempre devo fazer, né? Ontem já foi, né? Hoje já está indo. Mas estar sempre projetando o que eu quero ser e fazer realmente esse duelo com as minhas imperfeições para eu poder alcançar o vir a ser um dia, né? É isso. O que eu já melhorei, o que eu preciso melhorar. Muito bom, Norma. Obrigada. Jairo, querido, bem-vindo. Os comentários. Boa noite, gente. Boa noite. Então, eu estava escutando, né, os comentários e eu cheguei à seguinte conclusão, já até contribuindo um pouco com o que a Norma falou. A melhor reflexão que hoje é você olhar no espelho e se perguntar quando você era criança, hoje você é um adulto, que a sua criança interior, né, quando você era criança, sentiria orgulho. Né? Que na vida é uma evolução, seja ela cultural ou espiritual. Então, hoje eu estou sendo um exemplo para a criança que eu era há anos atrás. Porque se você não está sendo esse bom exemplo, certamente você vai se revoltar contra você mesmo, né? Porque você não vai se aceitar. Muito interessante. Obrigada, e vai pensar em se modificar também. Né? Exatamente. Ou se revolta, ou busca o caminho, né? São as suas escolhas. Muito bom. Obrigada, Jair. Obrigada a todos que participaram. Fiquei feliz hoje de ver mais gente participando.
Vou passar a palavra de volta, então, para a Regina, minha querida, para que você faça a nossa prece final, tá bom? Libera teu microfone. Libera teu microfone, Regina. Já liberei. Obrigada. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade. E gostaria de pedir, Senhor, que sempre eu possa me perguntar como que está meu coração, como é que está a minha mente, pedindo sempre para poder tentar fazer a minha reforma íntima, para que eu possa melhorar um pouco como pessoa e poder absorver mais os estudos, que eu possa mais, cada dia mais, ter amor dentro do meu coração e cada dia mais tentar me colocar no lugar do outro. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por este culto no lar, obrigado pelos nossos amigos espirituais que também vieram aqui aprender conosco, obrigado os mentores, obrigada essa grande família CEFAC, obrigada pela vida da Marilene e da Jane, que estão sempre nos orientando. Obrigada, Senhor, porque estamos nesse frio e nós temos a nossa casa, a nossa cama, e tem tantas pessoas na rua passando frio. E também que você possa dar um alento para aquelas pessoas que estão nos hospitais nesse momento, com seus familiares, que tu possa confortar aqueles corações sofridos. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus que assim seja. Obrigada, gente. Obrigada, Regina. Obrigada, Marlúcia. Obrigada a todos que participaram. Na segunda-feira, só lembrando, na segunda-feira a gente vai ler a página 92 do Ideal Espírita para fazer o trabalho, né, que a gente tem feito, o grupo de trabalho. E eu acredito que está sendo bastante positivo para muitas pessoas, como a Regina falou. Eu acho que estão tendo a oportunidade, né, de conhecer as outras pessoas, como a Inês também falou. Isso é legal, grupo diferente, pessoas diferentes. E a ideia é essa mesmo, que você participe lá como um treinamento, para que você possa, nos nossos estudos aqui, também participar. E ser sincero com o coração, não precisa de palavra bonita não, gente. É isso aí que a Regina falou, tá bom? A gente vai terminando. Agradeço a todos que participaram. Adriana. Oi. Adriana. Oi. Adriana. Oi. Adriana. Oi. Adriana. O Pai Deixa Nosso, a Giovana. o Pai Nosso da Gigi, que me prometeram o Pai Nosso. Gigi, que ela quer. Vamos lá, Gigi. Então, faz o Pai Nosso para a gente terminar, meu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Venha seja a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas do mal. Amém. Abençoe Amém. meu Pai. Que faz aniversário. Que faz aniversário hoje. Ah, que parabéns pro papai. Aniversário do papai, boas vibrações, boas energias para o seu papai. Ele receba nosso abraço. A Gigi já é. Ela já é um presente. Ela já é um presente maravilhoso para todos nós, que dirá para o papai. Você já é um grande presente, Gigi. Um beijo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Isso aí. Um beijo, Gigi. Até amanhã. Um beijinho no pai. Pessoal, Legal, estudo, muito legal. Legal, Roberto está no planeta de regeneração, hein? Você, Inês. Eu também estou, que eu também já fiz 45 anos. Casado, Eu estou fazendo... a gente chega lá. Estamos chegando. Ô, Leila, a Inês vou contar um evoluindo segredo muito para comigo, vocês. viu, Inês? Vou contar. Ela está espiando tudo que ela precisava espiar. Ela está evoluindo bastante. Eu vou contar um segredo. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu consegui me infiltrar no planeta de regeneração
na outra encarnação e perdi esse direito. Por isso que eu voltei para cá. Eu fui infernizar o planeta de regeneração, me jogaram de volta.